Olá, como vai você? Tudo bem? Essa semana eu estou gravando uma série de programas, um total de 20 programas, sem tabus, também consultório de família. Vai chegando o final do ano e nós vamos trabalhando bastante para deixar muita coisa pronta, nada reprisado, conteúdo novo. E eu fico muito feliz, muito motivada de trabalhar com o que eu trabalho e entregar muita coisa boa para quem acompanha os programas Consultório de Família e Sem Tabus. Me sinto privilegiada pelo trabalho que eu tenho, não por outro motivo, senão pelo que significa chegar perto do coração de alguém e deixar um conteúdo de renovo. Mas lidando com tantos temas da saúde emocional, lidando com tantas questões que envolvem o nosso desenvolvimento pessoal e o lidar consigo mesmo e com as pessoas à nossa volta, muitas vezes temas ficam pulando aqui no meu coração, com vontade de compartilhar e de dizer às pessoas a respeito de verdades tão limpas, tão lindas, tão claras, tão transparentes, mas que muitas vezes perdidas de vista. E uma das coisas que mais me incomoda é o fato, são duas questões muito próximas. Uma é a ideia de que o fato de sermos cristãos nos põe no lugar especial, de tal forma que as tribulações, as dificuldades, as perdas e qualquer coisa do gênero não irão nos tocar. E isto não é verdade. O próprio Jesus disse que neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Isso é muito especial. Ele não enganou, ele não nos deixou na ilusão de que o fato de seguirmos a ele, Jesus, nos colocaria protegidos das dificuldades do mundo. Não, ele diz: terão aflições, mas tende bom ânimo. E ter bom ânimo é o que nos protege de sucumbirmos às dificuldades da vida. Eu já passei por momentos muito difíceis. Passo por situações que são delicadas. O tempo inteiro nós estamos em situação delicada se nós não soubermos lidar com a vida. E qualquer decisão equivocada nossa pode trazer a nós conflitos, perdas e sofrimentos. Então não estamos alheios a essa realidade. E aí o que interessa também saber é que o outro aspecto tem a ver com ser cristão, mas também parece que isso não faz diferença na sua vida, não faz diferença na sua história. E isso é uma questão que nós precisamos, esta é uma questão que nós precisamos cuidar e olhar com mais carinho, com mais cuidado e com mais profundidade. Uma pessoa que conhece a Jesus verdadeiramente, ela encontra o seu lugar. Encontrando o seu lugar, o melhor lugar, o lugar de onde nunca deveria sair, por ser o lugar de maior conforto que esse mundo pode conhecer, aos pés, ao lado, no colo, no abraço de Jesus. Se nós não experimentarmos uma realidade de conforto espiritual por termos a Jesus como Senhor, Salvador, amigo e Deus, então talvez nós não tenhamos ainda entendido o que é ser cristão. Talvez nós vamos seguir a Jesus como um sacrifício, em benefício, em busca de um benefício da salvação, o que não corresponde à realidade, porque a graça de Cristo é uma graça que plenamente me dá a salvação, e qualquer sacrifício que eu faça nesse caminho vai ser aquele chamado sacrifício de amor. É a esposa que, porque ama o seu marido, faz os seus sacrifícios. É o marido que, porque ama a sua esposa, a sua família, faz os seus sacrifícios. Porque tantas vezes nós nos sacrificamos em família, no dia a dia e até no nosso trabalho? Porque tem amor envolvido nisso. Mas não que este sacrifício e estes sacrifícios feitos do trabalho, da demanda de entrega e de atendimento às necessidades dos que você ama, é que vai resultar no amor deles ou no seu próprio amor. Não, é primeiro o amor, depois a abnegação, a entrega e por aí seguimos. No caso com Jesus, é a mesma coisa. Nós primeiros o amamos, antes, na verdade, fomos amados, fomos ensinados a amá-lo, e o que vem a seguir é tudo resultado desse amor primário e desse amor, o meu para com Deus, o que eu vou chamar nesse momento de amor secundário.
Mas o que vem a seguir, em termos de abrir mão do meu eu, do que eu quero, do que eu deixo de querer em função de um amor maior e de um reino que é o reino de Deus e não o reino do meu eu, nós vamos seguindo a nossa história. Mas me preocupa muito que nesta caminhada eu encontre tantas pessoas que dizem a mim, Darleide, eu conheço a Jesus, eu convivo na igreja, eu conheço a Bíblia, eu sei das profecias, eu sei do que está por vir, eu conheço, eu sei, mas Darleide, há uma infelicidade, há uma angústia, há um desespero em mim, meu casamento, minha família, minha vida é tão atribulada, eu não tenho paz, eu não tenho como dormir, eu não acordo em paz quando durmo, eu não como, eu não vivo, e é tanto adoecimento emocional, tanta infelicidade, tanta desgraça que toma o coração de tantos cristãos, que eu vim aqui dizer a você assim, olha, será que realmente você tem convivido de perto com Jesus? Será que verdadeiramente você aprendeu a viver e conhecer a Jesus? Às vezes nós conhecemos muito de Bíblia, às vezes nós sabemos muito de textos bíblicos, mas eles não têm aplicação em nossa vida, porque nós não entendemos ainda que esse texto só tem efeito se e quando ele for aplicado em minha vida prática. Sabe, o entendimento a respeito da fé intelectualmente não é a mesma coisa que viver a sua fé. Então considere que o fato de conhecer a Jesus de longe não vai mudar de fato a tua história. O fato de você conhecer Jesus indo a uma igreja realmente não muda a tua história. O fato de você ouvir falar dele, dizerem coisas lindas a respeito dele, não muda a tua história. A necessidade que existe em todos nós é a necessidade de nós convivermos de perto com Jesus. Sabe o que é você ler os evangelhos e ler Mateus, Marcos, Lucas e João, procurando Jesus naquelas palavras? Sabe o que é você encontrar nos evangelhos Jesus se movimentando, Jesus falando, Jesus comendo, Jesus curando, Jesus descansando em casa de amigos, Jesus indo para o monte encontrar-se com o Pai, Jesus no deserto, Jesus movimentando-se entre fariseus, entre hipócritas, entre um povo mau que nem o queria. Sabe, conhecer Jesus, conhecê-lo de perto é andar com ele. Então experimenta, para que você tenha a vida realmente tocada por Jesus, experimenta andar com ele, conhecendo-o, ouvindo-o falar. Quando você ouve muitas vezes uma pessoa falar, você pode aprender até a ter o tom de voz, a entonação que ela usa para falar, o tempo que ela usa para falar, o gestual dela. Sabe aquelas pessoas que convivem tanto que elas têm um gestual parecido, suas feições parecidas? Tantas vezes as pessoas me dizem assim, Darleide, você parece muito com seu marido, que inclusive acabou de chegar do trabalho. Eu cheguei um pouquinho antes hoje. E vocês parecem muito, vocês parecem irmãos. É que uma convivência de 25 anos faz isso. Nós temos coisas muito semelhantes pela convivência. Durante muito tempo, nós fomos dois desconhecidos um para o outro. Não sabíamos um do outro, passamos a conviver tão de perto, que esse tempo e essa convivência vai nos fazendo parecidos. Então eu desconfio que o que nos falta verdadeiramente é termos essa convivência mais próxima com Jesus. Então eu vim sugerir a você uma proximidade maior com Jesus, especialmente a partir da palavra. Volte-se a conhecer ao Senhor na palavra. Não leia a Bíblia procurando neste momento, palavra de ânimo, de força, promessa de vitória, palavra de vitória, de milagre, porque eu quero milagre, eu vou buscar na Bíblia o meu milagre. O maior de todos os milagres, o exclusivo milagre que todos nós precisamos é conhecer a Jesus. Porque se verdadeiramente nós estamos familiarizados com Ele, o que é a vida?
E o que é a morte? O que é perder? O que é ganhar? O que é ter ou não ter? Com Jesus, tudo isso é questionável. O que você chama de vitória? O que você chama de derrota? Se você tem verdadeiramente convivência com Jesus, conhecimento de quem é Jesus, estas questões de perder ou ganhar tomam um novo sentido. Porque até perdendo, quando nós temos Jesus, nós temos paz. E nós temos visão de futuro, nós temos visão do que tem preparado, do que poderá vir no tempo de Deus e na hora de Deus. Portanto, perder ou ganhar é de menor importância. Agora, quando nós não temos a Cristo, nós ficamos em busca do milagre, em busca da vitória, em busca disto ou daquilo mais. E é nosso natural buscar a nossa vitória, mas eu suspeito que a infelicidade de muito cristão é buscar milagre, vitória, buscar isto ou aquilo segundo as suas expectativas, tirando de Cristo o que só é dele, o altar da nossa vida, do nosso coração. Nós colocamos muitas vezes no altar da nossa vida desejos, expectativas, vontades, que coisas se realizem, até mesmo coisas boas. Tem pessoas muito infelizes porque até seu casamento, que é algo assim de Deus, está despedaçado, mas ela foca tanto nesse casamento que ela tira Deus do trono da sua vida e põe a si própria, põe o seu marido, põe a sua aliança, põe o que é secundário quando ela deveria ter posto a Jesus, quando ele deveria ter posto Jesus como o principal da sua vida. Então, a minha pergunta, e que eu pus como chamada aí para você é: você conhece a Jesus? Então por que anda tão infeliz? É porque um cristão, ele pode até ficar triste, mas ele não é triste. Um cristão pode sofrer perdas e chorar por isto, mas ele não é um chorão na vida. Um cristão pode até não ter o que ele sonha e deseja para o agora, mas ele não é um faminto, ele é uma pessoa abastecida, ela é uma pessoa abastecida pela esperança e pela confiança. Uma pessoa cristã, ela pode até ser pobre, bem pobre, ter o pão de cada dia, porque eu garanto a você, o cristão, o fiel cristão, ele pode não ter riquezas, mas o pão de cada dia não lhe falta. O Senhor nem promete o pão de amanhã, ele garante o pão de cada dia. O pão de cada dia, o verdadeiro cristão, o cristão tem. Porque o Senhor é fiel na sua palavra. O que é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, na sua devoção com o Senhor não abandona. E Davi já disse: fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então o cristão, ele pode não ter fartura, mas ele tem o pão de cada dia. E no pão de cada dia ele tem satisfação. Então o cristão, ele pode passar por tribulações, mas ele não é um atribulado. Essa é a questão. Nós enfrentamos tribulações, mas nós não somos atribulados. Nós enfrentamos perturbações, mas nós não somos os perturbados. Nós enfrentamos os conflitos, mas nós não somos o conflito, ou nós não somos os que estão vivendo uma vida de conflitos e penúria. Apenas estamos enfrentando, é momentâneo. Mas quando é que nós vamos ter essa base, essa estrutura, essa clareza, e distinguir uma coisa da outra, entender e fazer separação entre o que é e o que deixa de ser espiritualmente e na prática falando? Quando nós tivermos a Jesus, quando nós tivermos a mente iluminada. E quem nos ilumina? O Cristo. Então a minha sugestão de hoje é: vai à palavra encontrar-se com o Senhor da palavra. Vai à palavra não para buscar teologia, não vai buscar teologia agora, não vai buscar na palavra agora respostas teóricas, teológicas, o que quer que seja. Vai buscar Jesus. Não vai abrir a Bíblia, colocar o dedo no texto como horóscopo para responder para você suas perguntas como oráculo. Vai buscar Jesus. Deixa essas questões, deixa estas coisas para o demais. Sabe quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus? E não há como buscar primeiro o reino de Deus sem primeiro buscar o Cristo do reino. Então busca o Cristo do reino, fala com o Cristo do reino,
ouve o Cristo do reino, aquieta-se aos pés do Cristo do reino e deixa que esse Cristo te ensine, ministre a tua alma, ministre o teu coração, ministre, quando eu digo alma, é você inteiro, porque nós não cremos, eu não creio em alma branquinha aqui dentro de mim, que sai, nem quando eu morro. Nós cremos no que diz a palavra de Deus no Gênesis ao criar. Deus fez o homem do pó, soprou em suas narinas e o homem passou a ser e não a ter alma vivente. Essa não é uma palavra revelada do Senhor nos escritos. Ser alma. Então, quando eu digo trazer Jesus para o centro da minha alma, é para o centro da minha vida, é para a minha mente. Então, movimente-se pelas palavras do Evangelho, procurando Jesus. Não vai lá encontrar ninguém, a não ser primeiro Jesus. Vai lá e com Ele, você tendo encontro com Ele, você pode viver o que os personagens que estão descritos, que aparecem ali nos Evangelhos, o que aconteceu com eles, irá acontecer com você. Era um leproso que vivia infeliz e o Senhor o tocou e o leproso passou a ser feliz. Quando ele passa a ser feliz, não é quando ele recebe a cura, é quando ele encontra Jesus. Quando é que a mulher samaritana passa a ser uma mulher plena? Não é quando ela deixa o quinto, o sexto marido, e não é quando ela casa da próxima vez, é quando ela encontra Jesus. Não é quando o ladrão vive a oportunidade de conhecer a Jesus na cruz, que ele conhece a liberdade mesmo na última hora da sua vida. Não foi lá, na última hora, quando ele esteve pertinho de Jesus, foi que as coisas mudaram. E que coisas que tinham para mudar, se ele já estava para morrer. Mas foi para aquele que Jesus disse: estarás comigo no paraíso. Estarás comigo. Porque antes, aquele ladrão escolheu olhar para Jesus. Ele estava na cruz ali do lado e foi ouvindo Jesus, vendo Jesus, sabendo que ele não merecia estar ali. O Cristo não merecia estar ali, mas porque ele estava perto. Então nós às vezes lidamos com a palavra, lidamos com o Evangelho de longe e não de perto. Então não faz diferença na minha vida porque está de longe. É profecia, é teoria, é teologia, mas não é Cristo na alma, não é Cristo aqui presente. Então não faz sentido. Então não dá para viver uma vida de cristianismo e ao mesmo tempo dizer ser feliz com honestidade, porque tem uma teologia, mas não tem Cristo, não tem paz, não tem. Então os cristãos vão dormindo e acordando nesse redemoinho, nessa tempestade, nessa dificuldade toda, e as pessoas estão olhando para nós, querendo ver em nós alegria, querendo ver em nós felicidade, já que nós professamos conhecer o Deus do impossível, e o Deus do impossível não é o Deus do impossível na minha vida. E as pessoas veem minhas rugas de tristeza, não é de velhice, é de sofrimento, de acabrunhamento, de choro, de desespero, de agonia. As pessoas não estão me vendo acabrunhadas, ombros caídos, trôpega, cambaleante. Elas não me veem dizer assim: eu estou passando por uma grande tribulação, mas eu hei de vencer, porque eu ando com Jesus. E Jesus até hoje não perdeu nenhuma causa. Jesus não perde. Mesmo quando todos acharam que ele estava perdido na cruz, ele ressuscitou no terceiro dia. Então pode parecer que a minha causa hoje está perdida, mas em 3 dias Jesus ressuscitou. Então em 3 dias, em 3 horas, em 3 minutos ou agora, ou quando ele quiser, ele vai me socorrer. E com isso encher o peito de alegria, de esperança, um respiro profundo, um suspiro na alma que volta com paz, sabe? Então é isso. Você conhece a Jesus? E por que anda infeliz? Agora eu termino dizendo: você conhece a Jesus. Não tem lugar para ser infeliz, porque ele te chamou das trevas para a luz, e na luz há alegria. Pode até haver momentos bem difíceis, mas a luz está sobre você. Que Deus te abençoe, confie. Agora corre para a palavra e vai visitar Jesus e volta de lá cheia dele, porque ninguém se aproxima dele e volta vazio como esteve outrora.
Um beijo para você, obrigada pelo carinho. A gente se encontra de vez em quando aqui, tá? Amor e cura para você. Um beijo. Tem gente aí que já tem o meu livro e tem gente aí que ainda não tem meu livro. Ah, não faz isso. Amor e Cura é um livro que eu escrevi com muito carinho para falar dessas coisas, para quem anda muito triste, muito infeliz e não tem dado oportunidade de receber Jesus mais de perto. Mas, enfim, que Deus abençoe a vocês. Um abraço.